65 milhões de anos atrás, as vastas planícies da América do Norte pré-histórica não eram lugar para os fracos. O predador supremo reinava, o infame Tiranossauro Rex. Com seu tamanho imponente e mandíbulas capazes de pulverizar ossos com uma única mordida, o rei tirano não tinha rivais. Seu domínio era absoluto, seu nome era sinônimo de poder e terror. Mas o que muitas pessoas não sabem é que o T-Rex não surgiu do nada. Sua linhagem há muito deixou sua marca na história, construindo um legado que o levaria ao topo. E embora nenhum outro membro de sua família tenha alcançado seu nível de fama, houve um antecessor que chegou perigosamente perto. Um verdadeiro titã que, alguns milhões de anos antes, já governava com mão de ferro. Seu nome, Daspletosaurus, o lagarto assustador. Ao contrário de muitos outros tiranossauros que conhecemos hoje, cujos restos mortais são frequentemente encontrados fragmentados e deteriorados pelo tempo, o primeiro espécime de Daspletosaurus foi uma verdadeira joia para a paleontologia. Um crânio completo, mais da metade do corpo intacto e um grande número de vértebras permitiram que os cientistas reconhecessem instantaneamente que tinham um monstro diante deles. Entretanto, sua descoberta não ocorreu sem confusão. A princípio, devido à sua semelhança impressionante com outro gênero de tiranossaurídeos, ele foi classificado incorretamente. Durante 50 anos, esse colosso foi considerado simplesmente uma nova espécie de Gorgosaurus, devido a certas semelhanças nos dentes e um tamanho comparável. Mas a história do Daspletosaurus não terminou aí. Anos mais tarde, um paleontólogo com olhar crítico revisou os fósseis e descobriu o que outros haviam deixado passar. Este animal não era apenas diferente, era uma fera completamente única. Seu corpo era mais robusto, sua estrutura mais maciça e seu crânio, embora semelhante ao do Gorgossauro, tinha uma largura que lembrava mais o de um predador muito maior e mais poderoso, o próprio Tiranossauro. Com essa descoberta, o Daspletosaurus finalmente obteve a identidade que merecia. Foi reclassificado como um novo gênero, com seu holótipo denominado Daspletosaurus torosus, nome inspirado por sua aparência formidável e enorme musculatura. Um predador aterrorizante que reinou sem ser desafiado em sua época, abrindo caminho para que o mundo conhecesse o rei supremo dos dinossauros milhões de anos depois. Quando os paleontólogos examinaram mais de perto os restos mortais do Daspletosaurus, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Esse predador tinha uma semelhança assustadora com o próprio Tiranossauro Rex. Havia tão poucas diferenças entre eles que, em mais de uma ocasião, os cientistas debateram se o Daspletosaurus deveria ser simplesmente considerado uma nova espécie dentro da linhagem do rei tirano. E, honestamente, é mais fácil listar suas semelhanças do que suas diferenças. Ambos eram titãs de seu ecossistema, com mandíbulas de força devastadora, corpos projetados para perseguir e atacar, e intelectos afiados que os colocavam no topo da cadeia alimentar. Mas se você olhar atentamente, algumas distinções importantes emergem. O Daspletosaurus era um pouco menor, embora ainda fosse um monstro de várias toneladas. Sua densidade óssea era diferente daquela de seu famoso sucessor, o que pode ter influenciado seu estilo de caça. Seus braços, embora pequenos para seu tamanho, eram proporcionalmente mais longos que os do T-Rex, o que pode ter lhe dado uma ligeira vantagem em combate corpo a corpo. Seus pés eram mais compactos, talvez adaptados a um terreno diferente, e o mais impressionante, uma crista mais proeminente acima dos olhos, que pode ter sido usada para exibição ou mesmo para reforçar sua estrutura craniana em combate. No entanto, o que realmente deixou os pesquisadores nervosos foi a conexão temporal entre essas duas feras. O Daspletosaurus dominou o mundo entre 78 e 74 milhões de anos atrás. O Tiranossauro, por outro lado, apareceu em cena apenas 1,5 milhão de anos depois. De uma perspectiva geológica, é um piscar de olhos. Esse curto intervalo de tempo, somado à enorme semelhança entre os dois,
levou alguns cientistas a formularem uma hipótese fascinante. E se o Daspletosaurus não fosse apenas um parente próximo do T-Rex, mas seu ancestral direto? À medida que mais fósseis foram descobertos, a ideia ganhou força. Pesquisadores identificaram duas espécies adicionais dentro desta linhagem: Daspletosaurus wilsoni e Daspletosaurus horneri, que parecem exibir um padrão evolutivo intrigante. Com o tempo, esses animais desenvolveram características cada vez mais próximas às do tiranossauro, como se a natureza estivesse refinando o design até chegar à versão final, o predador definitivo. Um estudo até sugeriu que esse processo ocorreu por meio da anagênese, um tipo de evolução em que uma espécie se transforma gradualmente em outra sem se ramificar em espécies separadas, o que significaria que o Daspletosaurus era, de fato, o pai do rei. Mas nem todos estão convencidos. Na comunidade científica, as teorias nunca são absolutas e sempre há espaço para debate. Um dos principais argumentos contra essa hipótese é que, sem DNA, decifrar com certeza as relações evolutivas de criaturas extintas é praticamente impossível. Além disso, embora 1,5 milhão de anos possa não parecer muito tempo em termos geológicos, ainda é um período de tempo em que diversas mudanças que ainda não descobrimos podem ter ocorrido. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. Um dente fóssil recuperado recentemente acrescentou um novo nível de mistério à equação. Este dente, ainda não atribuído a um gênero específico, tem uma semelhança assustadora com os de Sui, o icônico esqueleto do Tiranossauro Rex. Mas há um problema. O fóssil foi datado em aproximadamente 77 milhões de anos atrás, o que significa que ele existiu na mesma época que o Daspletosaurus, mas muito antes do rei tirano fazer sua aparição oficial no registro fóssil. Essa descoberta levanta uma possibilidade perturbadora. Poderia ter havido outro terópode, ainda desconhecido pela ciência, que fosse o verdadeiro elo perdido entre o Daspletosaurus e o Tyrannosaurus? Ou é possível que várias linhagens de tiranossaurídeos estivessem evoluindo em paralelo, cada uma com suas próprias adaptações únicas? Mesmo entre aqueles que rejeitam a ideia de que o Daspletossauro foi o ancestral direto do Tiranossauro Rex, há uma coisa em que todos concordam: esses dois titãs eram incrivelmente próximos. Os estudos mais recentes confirmam isso repetidamente. Na maioria dos cladogramas modernos, o Daspletosaurus é listado como o parente mais próximo do gênero Tyrannosaurus na América do Norte, e o segundo mais próximo da espécie icônica, o próprio T-Rex. A única criatura que pode reivindicar esse título é o Tarbosaurus bataar, um colosso asiático que muitos paleontólogos acreditam ser mais do que apenas um parente. Pode ser o irmão há muito perdido do rei. Mas a história não termina aí. Cada vez mais pesquisadores estão aceitando a ideia de que o Daspletosaurus e suas 3 espécies conhecidas seguiram um caminho evolutivo que os levou a se tornarem mais avançados, mais derivados e mais especializados ao longo do tempo. Uma progressão que, se verdadeira, os teria aproximado ainda mais do imponente Tiranossauro Rex. Entretanto, quando vistas em conjunto, as diferenças entre essas espécies não foram drásticas. O que realmente variou foi o tamanho e certos aspectos da estrutura do crânio. Entre os 3, Daspletosaurus torossus detinha o título de maior espécie, seguido por Daspletosaurus wilsoni e, finalmente, Daspletosaurus horneri. Mas não há confusão. Todos os 3 eram gigantes, mesmo para os padrões pré-históricos. Quando falamos de tamanhos, é importante colocar as coisas em perspectiva. Um espécime adulto de Daspletosaurus media entre 8 e 9 metros de comprimento. Uma verdadeira locomotiva de músculos e força reptiliana. Com uma altura de mais de 2 metros, sua cabeça ficava ainda mais alta, o suficiente para olhar diretamente nos olhos de muitos dinossauros herbívoros de sua época, pouco antes de lançar seu ataque final. E o peso não ficou muito atrás.
Com estrutura óssea robusta e musculatura densa, esses predadores podiam pesar até 3 toneladas, o que os tornava um dos carnívoros mais pesados da América do Norte na época. Mas a natureza sempre deixa espaço para exceções, e neste caso, a exceção é um espécime colossal, que levou os números de Daspletosaurus a um novo patamar. Seu nome, Pit 3 ou Pit 3, um espécime recordista de Daspletosaurus torosus. Segundo estimativas, esse monstro teria atingido 11 metros de comprimento e pesaria cerca de 5,5 toneladas. Um tamanho que o torna não apenas o maior de sua espécie, mas o segundo maior tiranossauro da América do Norte, superado apenas pelo imbatível tiranossauro. Em sua época, Pedro teria sido um verdadeiro predador de topo, uma força da natureza que nenhum outro animal terrestre ousaria desafiar. Mas não foi apenas seu tamanho que fez do Daspletossauro um predador formidável. O que realmente o diferenciava era seu design biomecânico, uma máquina de matar evoluída à perfeição. Sua cabeça, por exemplo, não era simplesmente grande. Ele era um ariete de ossos e músculos. A maioria dos crânios de Daspletosaurus tinha mais de 1 metro de comprimento e foi projetada para suportar impactos brutais. Ao contrário de outros dinossauros carnívoros, seus ossos não eram finos nem frágeis. Pelo contrário, eles eram extraordinariamente densos e pesados, construídos como se fossem peças de armadura medieval. Mas o mais impressionante estava no topo do focinho. Os ossos nasais do Daspletossauro eram fundidos. O objetivo? Maximizando a resistência e a força da mordida, permitindo que ele exerça uma pressão devastadora com suas mandíbulas, sem arriscar a integridade de seu próprio crânio. Imagine a cena. Um Daspletossauro espreita nas profundezas da floresta do Cretáceo, com o olhar fixo em um rebanho de ceratopsianos distraídos. Com sua massa imponente e musculatura explosiva, ele avança com uma velocidade surpreendente para um animal de seu tamanho. Sua presa mal tem tempo de reagir antes de sentir as mandíbulas do predador se fechando em volta de seu pescoço com uma força capaz de pulverizar ossos. Uma mordida e a luta começa. Essa era a vida no mundo do final do Cretáceo. Uma vida onde somente os mais fortes, os mais rápidos e os mais mortais poderiam reivindicar seu lugar no topo. O Daspletossauro não era apenas um titã de tamanho e força, mas sua verdadeira arma letal estava bem em seu crânio, naquela boca formidável projetada para devastar. Mais de 6 dúzias de dentes se projetavam de suas mandíbulas poderosas. Cada um deles longo, afiado e com uma seção transversal oval, uma característica que lhe dava uma força impressionante. Essa estrutura não foi uma coincidência. Era um design evolucionário aprimorado para suportar forças inimagináveis, permitindo-lhe esmagar ossos, rasgar carne e subjugar qualquer presa infeliz que cruzasse seu caminho. Estudos revelaram que sua mordida era absolutamente feroz, uma das mais poderosas já registradas na família dos tiranossauros. De fato, algumas análises sugerem que depois do próprio tiranossauro, o Daspletossauro tinha a segunda mordida mais forte de toda a sua linhagem, superando até mesmo vários de seus parentes mais avançados. Mas isso não é tudo. Também foi determinado que ele tinha o segundo maior músculo adutor da mandíbula e a terceira maior tensão craniana, depois de seu primo asiático, o Tarbosaurus. Em outras palavras, quando esse predador fechava suas mandíbulas em torno de sua presa, o resultado era catastrófico. Ossos literalmente explodindo devido à pressão, músculos arrancados de suas articulações e uma morte rápida e inevitável para qualquer criatura que tivesse o azar de ser pega em suas garras mortais. Acredita-se que o Daspletossaurus caçava de maneira semelhante ao seu futuro sucessor, o Tiranossauro, usando uma estratégia conhecida como soco e puxão. O método consistia em dar uma mordida inicial devastadora, usando seus dentes semelhantes a estacas para penetrar profundamente na carne e segurar a vítima com firmeza. Então, com um puxão violento para trás,
Ele arrancava grandes porções de músculos, órgãos e ossos em um único movimento, deixando sua presa em choque ou incapaz de escapar. Essa abordagem, combinada com a tremenda força de sua mandíbula, fez dele um predador excepcionalmente eficiente, capaz de abater animais que seriam um desafio quase impossível para outros terópodes. Quanto à sua dieta, os paleontólogos reuniram evidências suficientes para garantir que o Daspletosaurus não tinha preferências muito específicas. O cardápio incluía uma grande variedade de grandes dinossauros herbívoros, desde os robustos ceratopsianos até os velozes hadrossauros e os fortemente blindados anquilossauros. Entretanto, sua verdadeira natureza como um superpredador oportunista é evidenciada por um espécime fóssil que foi encontrado com restos digeridos de vários hadrossauros jovens em seu estômago. Essa descoberta sugere que, além de grandes herbívoros, ele também podia caçar presas menores quando a oportunidade se apresentava, reafirmando seu status de carnívoro inescrupuloso, disposto a tirar vantagem de qualquer fonte de alimento disponível. Contudo, apesar de sua ferocidade, ele não era um caçador perfeito. Havia um ponto fraco em seu design: velocidade. Ao contrário de outros predadores mais ágeis e esbeltos, o Daspletosaurus tinha um corpo robusto e uma estrutura óssea densa, o que significava que não era o animal mais rápido do ecossistema. Embora ele ainda conseguisse atingir uma velocidade razoável em distâncias curtas, ele provavelmente não era um corredor de longas distâncias. Isso limitou suas opções na hora de caçar e os fez depender mais de estratégias como emboscadas ou ataques surpresa. Mas o que ele perdeu em velocidade, ele ganhou em resistência e potência. Enquanto outros carnívoros podiam contar com agilidade para capturar presas mais rápidas, o Daspletossauro tinha a vantagem da durabilidade, o que o tornava uma ameaça até mesmo para dinossauros blindados. Herbívoros como os anquilossauros, que normalmente eram quase intocáveis por outros predadores, tornaram-se alvos viáveis para esse colosso. Sua mandíbula, combinada com a enorme pressão de sua mordida e sua capacidade de esmagar ossos, permitia que ele penetrasse até mesmo as defesas mais resistentes. Embora os tiranossauros sejam famosos por seus braços ridiculamente curtos e aparentemente inúteis, o Daspletossauro contrariou um pouco essa tendência. Embora não fossem enormes, seus membros anteriores eram os mais longos em proporção ao corpo de qualquer tiranossauro conhecido. Cada um desses braços podia medir até 1 metro de comprimento, o que lhes dava uma funcionalidade que outros membros da família não possuíam. Mas não era apenas uma questão de tamanho. Estudos de sua estrutura óssea revelaram que, apesar de sua aparente magreza, esses braços eram surpreendentemente fortes. Seus ossos grossos e grande número de pontos de fixação muscular sugerem que eles tinham força considerável, possivelmente o suficiente para segurar uma presa em combate, manter o equilíbrio ou até mesmo desferir o golpe final em um inimigo enfraquecido. No entanto, se havia uma parte de sua anatomia que realmente se destacava em combate, era sua cauda. Não só fornecia estabilidade ao correr e fazer curvas, mas também era uma arma formidável por si só. Pesado e poderoso, ele agia como um contrapeso que permitia ao animal manter o equilíbrio enquanto lutava contra herbívoros colossais, capazes de se defender com força bruta. Um único golpe bem dado com sua cauda poderia ser suficiente para derrubar ou atordoar a presa, deixando-a vulnerável ao ataque final de suas mandíbulas esmagadoras. E embora não fosse exatamente ágil como um felino, tinha certos sentidos que o colocavam em uma categoria especial entre os predadores. Assim como os crocodilos modernos, o Daspletosaurus tinha órgãos sensoriais tegumentares, dispostos em grandes placas ao longo do focinho. Essas estruturas especializadas permitiriam que ele detectasse variações de temperatura, identificasse presas próximas e, potencialmente, modulasse com precisão os movimentos de sua mandíbula ao morder. Além dessas capacidades sensoriais,
Essas placas reforçadas forneciam uma armadura natural para seu rosto, protegendo-o durante os confrontos mais brutais. Mas o que realmente fez do Daspletosaurus um problema real para suas presas não foi apenas seu corpo adaptado para a caça. Sua maior ameaça pode ter sido algo externo, algo ainda mais aterrorizante do que seus dentes esmagadores ou seu físico imponente. Outros Daspletosaurus. Ao longo dos anos, restos mortais de vários indivíduos foram encontrados juntos no mesmo local, sugerindo que esses predadores podem ter tido um comportamento social mais complexo do que se pensava anteriormente. Uma das descobertas mais impressionantes foi a de um grupo de 3 Daspletosaurus, de diferentes idades e tamanhos, encontrados ao lado dos restos mortais de 5 hadrossauros. Após analisar sedimentos e ossos, os paleontólogos determinaram que esses 3 predadores morreram ao mesmo tempo, aparentemente enquanto se alimentavam dos hadrossauros. Essa descoberta levou alguns especialistas a especular que o Daspletosaurus pode ter caçado em grupos familiares, semelhante ao que foi observado em outros tiranossauros, como o Albertosaurus e o Gorgosaurus. Se isso for verdade, significaria um verdadeiro inferno para as presas que compartilhavam seu habitat. A combinação de indivíduos jovens e rápidos com adultos enormes e experientes teria criado uma estratégia de caça implacável. Os mais ágeis desorientavam os herbívoros, forçando-os a se mover em direções desfavoráveis, enquanto os membros mais velhos entravam em cena para finalizar o trabalho com um ataque devastador. O problema da coexistência entre o Daspletosaurus foi ainda mais complicado pelo seu desenvolvimento lento. Análises de crescimento ósseo revelaram que esses dinossauros passaram os primeiros 5 anos praticamente estagnados em tamanho, sem apresentar crescimento significativo. Somente depois desse período eles começaram um aumento acelerado de peso e altura, que durou aproximadamente 15 anos, levando-os finalmente à sua colossal forma adulta. E embora as evidências apontem para a existência de grupos familiares organizados, há outra teoria que apresenta uma visão muito mais caótica e brutal de seu comportamento. Alguns paleontólogos sugerem que esses predadores operavam de maneira semelhante aos dragões de Komodo, ou seja, não como caçadores cooperativos, mas como oportunistas agressivos. Nesse cenário, os indivíduos se reuniam em torno de uma presa ou de uma carcaça sem qualquer coordenação, levando a confrontos brutais pela maior parte do saque. Um verdadeiro banquete de carne e violência. Se isso for verdade, não é de se admirar que o Daspletosaurus fosse um verdadeiro veterano de batalha, até mesmo contra sua própria espécie. Evidências de sua natureza feroz são encontradas não apenas nos fósseis de suas presas, mas em seus próprios ossos. Vários espécimes mostram que este tiranossauro sofreu alguns de seus ferimentos mais graves nas mãos, ou melhor, nas mandíbulas, de outros membros de sua própria espécie. E entre todas as táticas de combate que eles empregavam contra seus semelhantes, uma se destacava acima de todas: morder o rosto uns dos outros. Fósseis revelaram que esse comportamento não era ocasional, mas uma prática comum. Muitos crânios apresentam cortes profundos, marcas de mordidas tão violentas que deixaram sulcos permanentes no osso. O mais assustador é que nem sempre eram ferimentos fatais. Em muitos casos, os espécimes conseguiram sobreviver a esses ataques, com sinais de cura das fraturas, sugerindo que esses confrontos faziam parte de uma dinâmica social estabelecida. No entanto, nem todos tiveram tanta sorte. Algumas dessas marcas nunca cicatrizaram, o que sugere que a luta terminou com a morte do perdedor. As razões por trás dessa agressão podem ter sido várias. Lutas por território, competição por recursos e busca por domínio dentro de um grupo social são as explicações mais aceitas. Mas a fome também parece ter sido um gatilho importante. Um crânio descoberto em Alberta, Canadá, conta uma história particularmente perturbadora.
Além de marcas de mordidas que indicam antigas batalhas, o fóssil mostra outros ferimentos muito mais recentes. Estas últimas não mostram sinais de cura, inflamação ou regeneração óssea, o que leva a uma conclusão assustadora. Foram causadas após a morte. A descoberta de um fóssil com marcas de mordida de outro Daspletosaurus revelou um fato perturbador. Esses predadores às vezes recorriam ao canibalismo. Mas o que os levou a devorar os seus semelhantes? A resposta continua sendo um mistério, embora as pistas estejam no mundo hostil em que viviam. O habitat do Daspletosaurus era um ambiente imprevisível, marcado por secas periódicas e desastres naturais que causavam mortalidade em massa. Em tempos de escassez, quando a caça se tornou impossível e as carcaças eram escassas, esses tiranossauros podem não ter tido escolha a não ser se voltarem uns contra os outros. Outra possibilidade sugere que se eles de fato atacassem presas e carniça em grupos, no meio do frenesi alimentar, um indivíduo infeliz poderia acabar se tornando mais um bocado. Viver como um Daspletossauro deve ter sido uma experiência estressante, com a necessidade constante de ficar atento não apenas às presas, mas também aos da sua própria espécie. E o pior de tudo é que ele não era o único tiranossauro à espreita em seu território. Em uma competição feroz pela supremacia, o Daspletosaurus dividiu seu lar com outro gigante carnívoro, o Gorgosaurus. Durante o Cretáceo Superior, a América do Norte foi dividida em duas pelas águas do Mar Interior Ocidental, formando duas massas de terra, Laramidia a oeste e Apalaches a leste. O Daspletossauro governou Laramidia, mas não estava sozinho. Fósseis foram encontrados confirmando que ele coexistiu com o Gorgosaurus em pelo menos 3 formações diferentes, levantando uma questão intrigante. Como 2 superpredadores coexistiram no mesmo ecossistema? À primeira vista, ambos pareciam semelhantes. O Gorgossauro era um colosso entre os terópodes norte-americanos, com espécimes atingindo 9 metros de comprimento. Ele também tinha uma mordida formidável, o que o tornava uma ameaça real para qualquer criatura, até mesmo um Daspletossauro adulto. Mas era aí que nosso protagonista tinha vantagem: sua robustez. Embora ambos fossem imponentes quando vistos de lado, uma comparação frontal deixou clara a principal diferença. O Daspletossauro era mais atarracado, com um corpo mais pesado e uma estrutura óssea mais forte. Sua mandíbula, reforçada como uma armadilha de aço, dava-lhe uma mordida ainda mais devastadora. Enquanto o Gorgossauro atingia um peso máximo de 3 toneladas métricas, o Daspletossauro podia facilmente ultrapassar esse limite, o que o tornava um oponente formidável em qualquer confronto. Embora o Gorgossauro tivesse a vantagem da velocidade graças ao seu esqueleto mais leve e pernas ágeis, seu domínio nunca eclipsou o poderoso Daspletossauro. Embora ambos os predadores coexistissem, é provável que eles evitassem a competição direta, estabelecendo seus próprios nichos ecológicos. Enquanto o Gorgossauro se especializou em caçar presas menores e mais rápidas, o Daspletossauro preferia enfrentar colossos bem armados, aqueles gigantes que exigiam força bruta incomparável para serem derrubados. Essa diferença em suas preferências alimentares pode explicar por que seus domínios pareciam estar divididos. O Daspletosaurus era mais comum nas regiões do sul, enquanto o Gorgosaurus reinava no norte. No entanto, nem tudo estava completamente definido, e a luta pela sobrevivência nunca foi isenta de conflitos. Paleontólogos descobriram que os padrões de crescimento do Daspletosaurus eram irregulares, sugerindo que os juvenis podem ter passado por longos períodos de competição feroz. Na adolescência, quando ainda não possuíam a força avassaladora dos adultos, mas tinham uma velocidade considerável, os confrontos entre eles deviam ser frequentes. Às vezes, até mesmo os adultos se aventuravam para caçar presas velozes, o que os levava a cruzar o caminho de seu rival do norte. Mas, no final das contas, Laramidia ofereceu recursos suficientes para todos. Naquela época, a região era um paraíso de biodiversidade.
As montanhas rochosas erguiam-se no coração do continente insular, e delas fluíam rios majestosos que desaguavam no mar, alimentando vastas planícies aluviais onde se instalavam enormes rebanhos de herbívoros. Essas terras férteis, banhadas por água e protegidas por um clima temperado, abrigavam uma surpreendente variedade de vida. Dinossauros de todos os tamanhos vagavam pela paisagem, desde os ágeis hadrossauros até os blindados anquilossauros, criando um ecossistema no qual cada predador encontrava seu papel. Laramídia era um mundo vibrante, repleto de vida em cada canto. Em suas vastas planícies e densas florestas, inúmeras criaturas compartilhavam o mesmo solo. Os gigantes que dominavam a paisagem incluíam feras blindadas como Edmontonia e Scolossauros, ceratopsianos majestosos como Centrossauros, Chasmossauros e Styracosaurus, e hadrossauros de aparência inconfundível, desde o elegante Parasaurolophus até o robusto Griposaurus, até o imponente Alamosaurus, um dos últimos titãs de seu tempo, vagava por aquelas terras. Mas nem tudo eram bestas colossais. Também estavam à espreita predadores mortais como o Albertosaurus, o rápido Atrociraptor e o astuto Hesperonychus, cada um adaptado ao seu próprio estilo de caça. Além dos dinossauros, o ecossistema era ainda mais diverso. Mais de 20 espécies de peixes, incluindo tubarões, nadavam nos rios e lagoas. Mamíferos primitivos, tartarugas de casco grosso e lagartos furtivos encontraram refúgio nos pântanos e na vegetação rasteira, enquanto plesiosauros e crocodilos espreitavam nas águas profundas. A vida, em todas as suas formas, prosperou nesta ilha paradisíaca. Entretanto, do outro lado do oceano, nos Apalaches, mistérios não resolvidos espreitavam. Embora não haja evidências conclusivas, alguns paleontólogos suspeitam que o Daspletosaurus pode ter compartilhado seu mundo com espécies desconhecidas, além de seu próprio domínio. A distância entre os continentes não era intransponível, e é possível que algumas criaturas tenham se aventurado para o outro lado, em busca de novas terras. Ainda assim, a abundância de recursos em Laramídia fez com que poucos sentissem a necessidade de se aventurar além de suas fronteiras. Mas esse paraíso, com seu clima semitropical e aparente estabilidade, não estava livre de tragédias. Ao longo dos milênios, Laramídia enfrentou momentos de devastação total. Grandes eventos de mortalidade em massa deixaram sua marca no registro fóssil, e as evidências apontam para um inimigo implacável: fogo e cinzas. Do oeste, o vulcanismo extremo desencadeou cataclismos que escureceram o céu e cobriram a terra com espessas camadas de poeira, dando início a incêndios florestais infernais que queimaram tudo em seu caminho. Essas calamidades causaram estragos, dizimando populações inteiras e deixando cicatrizes indeléveis na paisagem. Secas ocasionais e flutuações no nível do mar também testaram os habitantes da ilha, desorganizando ecossistemas e forçando as criaturas a se adaptarem ou perecerem. A vida em Laramídia podia ser exuberante, mas também era implacável. Somente aqueles com força, engenhosidade e resiliência para enfrentar os desafios deste mundo em constante mudança conseguiram sobreviver. Junte-se ao nosso grupo pré-histórico. Se você é apaixonado pelo mundo dos dinossauros e quer descobrir mais sobre titãs como Daspletosaurus, Gorgosaurus e as incríveis criaturas de Laramídia, inscreva-se no nosso canal. Toda semana exploramos os mistérios da Era Mesozoica com fatos fascinantes, análises detalhadas e as melhores histórias do passado. Não fique para trás na evolução do conhecimento. Pressione o sino para não perder nenhuma nova descoberta e junte-se a nós nesta viagem ao passado. Estamos esperando por você.